Mas construir a sua casa sobre a rocha, no contexto que nós estamos falando aqui, significa você cuidar da sua saúde. E cuidar da sua saúde não é tomar remédio. Cuidar da sua saúde não é apenas evitar doenças. Cuidar da sua saúde é cuidar do seu estado, do seu bem-estar. Então, quando a gente fala cuidar, construir essa casa sobre a rocha, um tanto de elementos, um tanto de ingredientes vão se somar. Aqui a gente poderia fazer uma live só sobre isso, falando da atividade física, da alimentação, falando das leituras boas, falando da meditação. Mas, basicamente, nós temos que cuidar do nosso estado vibracional. Ou seja, o que nós mais temos que temer é o medo. Por que temer o medo? O grande problema acontece quando nós temos os nossos medos psicológicos. E o que é um medo psicológico? É um medo que não passa, porque o medo do tigre, o medo de uma ameaça, o medo de cair num precipício e que faça você ter uma reação de afastamento, né? No caso de fuga, né? Para poder se afastar, e aquilo ali, seu coração palpita nesse sentido, isso passa. O problema dos medos psicológicos é que eles ficam nos assombrando. Quando você tem medos crônicos, o que é um medo crônico? É aquele medo que não vai embora. E aí o estresse, o que acontece? E ao invés de ele subir e descer, ele fica só na parte alta. E a gente chama então que a pessoa está em estado de estresse. E quando ela está nesse estado de estresse, com o sistema mais simpático e o parasimpático inibido, o simpático atuando, nós temos uma produção constante de cortisol. É aí que está o problema. Qual é o problema? O cortisol, ele inibe o sistema imunológico. Tanto é que se uma pessoa vai fazer uma operação, um transplante, por exemplo, de fígado, um transplante de órgão, daqui a uma semana, o cirurgião, isso já é protocolo, já começa a administrar corticoides, que é forma sintética do cortisol. O cortisol é o hormônio produzido pela glândula suprarrenal. Então, os corticoides, tanto é que pessoas que tomam muito corticoide, ela deprime o seu sistema imunológico. Ele é imunodepressor. E quando a gente está num estado de estresse constante, e o medo psicológico gera isso, é como se fosse um barulho do ar-condicionado, que você até esqueceu dele, e ele está lá atrás funcionando, e você se acostuma com ele. E acostumar-se com o estresse é o que dá uma espécie de um calejamento. Só que o nosso corpo vai se debilitando com isso. Então nós temos que sair desse estado de medo, né, desse estado de manter um estresse constante e relaxar. Mas não basta apenas relaxar. Não basta apenas você fazer um exercício respiratório. É preciso dar tratamento ao medo. Nós temos que sair desse estado crônico do medo, porque a nossa imunidade não aguenta.